Vou me repetir mais uma vez. Lula não tem moral para combater Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser confrontado por Lula porque ele é um imoral. E eu pergunto ao professor Villa, que fala com tanta propriedade sobre Bolsonaro, por que agora ele esquece de falar de Lula? O contra-almirante Barra Torres deu o recado a Bolsonaro porque tem moralidade, coisa que Lula não tem. Será Lula a alternativa real ao Bolsonaro? Claro que não, afinal de contas, Jair só agravou a crise plantada pelo lulopetismo que nos entregou um show pirotécnico de uma direita cínica que se locupetou na farra dos 13 anos do PT. A grande questão que eu lanço aqui ao professor Villa, que tem falado com muita propriedade contra Bolsonaro, por que agora não fala a respeito da atuação mais do que pífia, mas medíocre, daquele que se diz o grande antagonista do Bolsonaro, que é Lula? Lula que não consegue bater de frente contra as imoralidades de Bolsonaro. Por que nas análises do professor Marco Antônio Villa não aparece mais a palavra PT, Lula? Será que de repente o professor Villa acredita que em 2023, estando Lula no poder, vamos ter uma mudança real nesse país? Acho importante colocar o seguinte: em 2023, a 1º de janeiro de 2023, nós não podemos ter como presidente da República aquele que criou o subproduto que foi presidente até agora. Bolsonaro e toda a sua caterva, sua malta e toda a destruição do Brasil se deu exatamente por uma birra do Lula. Lula criou o sentimento e ceivou o sentimento do antipetismo. Lula incentivou o lavajatismo. O lavajatismo, assim como o bolsonarismo, são frutos também exatamente das coisas feitas do poder pelo PT. A gente não pode esquecer isto. A gente tem que falar nisto, porque se não falarmos nisto, nós estaremos contando a história do Brasil dos últimos anos pela metade. E chega de contar a história pela metade. Ou a gente muda de verdade, ou a gente continuará não numa estagnação, mas num aprofundamento ainda maior da nossa crise, seja social, econômica, política e também na crise moral que nós estamos vivendo na sua mais longa extensão. Porque pior que uma pandemia é também a continuação de uma sociedade que cinicamente se diz contra a corrupção, mas se vende por um prato de lentilhas. Isto não tem nada mais do que abjeto do que isto. Pronto, eu falei. E outra coisa, para concluir, eu quero saber qual o projeto que o senhor tem, senhor Luiz Inácio. E eu não vejo, por exemplo, Marco Antônio Villa e outros tantos perguntarem isso para o menino Luiz Inácio. Cadê o projeto, Luiz Inácio?